Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast. One more time, I'm your host and teacher, Teacher Jay. E hoje é um episódio especialíssimo. Recebemos um convidado maravilhoso, incrível, sensacional. Eu falo mais sobre ele já, logo depois da vinheta. So, without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher Jay aqui e hoje nós recebemos o Renato Geraldes. Ele é um cara que é sensacional, ele é tradutor e intérprete. Na verdade ele é só intérprete, mas ele faz interpretação simultânea, que aqui no Brasil é conhecido como tradução simultânea, né? Ele é aquele cara que fica no ponto eletrônico falando o que as pessoas vão te falando, ele vai passando pros convidados e tal. Profissão especialíssima, dificílima, eu jamais teria condições de fazer isso, eu não consigo, já tentei fazer em casa com a esposa, não rola de jeito nenhum, é muito difícil. E o Renato é um cara que, apesar de jovem, já tem muita experiência nesse campo. Inclusive, atualmente ele trabalha no The Noite do SBT. Ele é um intérprete, ele faz a tradução simultânea lá dos convidados do The Noite. Então, se você já assistiu alguma entrevista do The Noite, foi a voz do Renato que você ouviu traduzindo o que o convidado estava falando. Além disso ainda, ele é um dos maiores astros de Hollywood de todos os tempos. Se não fosse o bastante... Arnold Schwarzenegger! Muito obrigado. É sempre um grande prazer para mim vir para o Brasil. Eu já viajei pelo país todo e uma das minhas cidades prediletas é o Rio de Janeiro. Eu gosto muito daqui também porque a gente conseguiu aumentar o Arnold's Classic Festival aqui, o festival de fitness. O cara manja muito, é muito gente boa, muito inteligente e é um baita profissional. Então foi uma honra imensa recebê-lo e a gente vai ouvir essa entrevista já. Antes de começar a entrevista, algumas orientações. Esse episódio ficou um tanto grande, tá? A gente se empolgou e falamos aí por mais de 1 hora, mais ou menos 1 hora e 5 minutos de papo. Então você não precisa ouvir tudo de uma vez só, mas não deixe de ouvir de jeito nenhum, porque o conteúdo é imperdível, ok? Então, se você tem meia hora pra ouvir, pausa e continua no outro dia. Não precisa ouvir tudo de uma vez, mas não deixa de acompanhar esse conteúdo, porque realmente tá muito especial, ok? E depois da entrevista, depois que acaba o papo com ele, eu vou dar mais um aviso, então não sai daí. Depois que acabar o papo com o Renato, eu vou dar mais um aviso importantíssimo, uma orientação importantíssima também, beleza? Então é isso aí, vamos ao bate-papo com o Renato Geraldes, intérprete oficial do The Noite do SBT. Olha que legal. Hoje nós recebemos ele, Renato Geraldes, intérprete e tradutor, intérprete oficial do programa The Noite do SBT. Nesse episódio a gente vai conversar sobre como é a vida de intérprete e também dicas valiosas de como aprender inglês. You are listening to IDZ Talk Show, o show que vai trazer um especialista, um professor ou um aluno de inglês. Se essa pessoa aprendeu inglês, veja como ela fez. Apresentação, Jader Lelis. IDZ Talk Show. Renato, cara, satisfação imensa tê-lo aqui no podcast, eu nem acredito. Eu falei pra minha esposa, hoje eu tô nervoso, eu vou entrevistar um cara que é referência. Então, cara, brigadão por estar aqui, satisfação imensa. Imagina, cara, eu que fiquei muito feliz com o convite. Aliás, eu achei muito interessante a história que você contou de como você me achou, que depois você pode contar pro pessoal aí, se você quiser. Mas muito obrigado pelo convite de falar aqui no canal. E eu acho o nome da sua página do Instagram maravilhoso, né, para inglês. Para inglês ver. É uma sacada muito boa e agora está com o podcast também, acho muito legal, então parabéns, cara. Pô, brigadão, honra, satisfação, cara, brigadão. E, cara, então, vou contar a história então de como que eu te reconheci, porque eu te conheci, a primeira vez que eu te vi foi num vídeo do Tecla SAP, junto com o mestre sagrado Ulisses Web de Carvalho, e aí... Mestre Ulisses. Não, o interessante foi assim, eu assisti o vídeo, eu gostei muito, falei, nossa, esse cara é muito bom, aí você falou do seu curso de redução de sotaque, aí eu fui pesquisar, eu vi que tava fechado. Eu falei, nossa, quando esse cara abrir esse curso, com certeza eu farei. Achei muito legal. E aí eu era muito fã do cara do The Noite, o cara que fazia a interpretação. Falava, mano, esse cara é muito ligeiro, é muito inteligente. E aí, a primeira vez eu não liguei as vozes, assim. Eu falei, mas aí assistindo o vídeo em aula, eu tava passando pra outro aluno que eu reconheci. Aí veio de uma vez, assim. Eu falei, nossa, esse é o cara do The Noite, olha que legal. Aí eu fui pesquisar se era mesmo. E aí quando eu fui pesquisar uma entrevista... Na hora que você começou a falar, eu falei, só pode ser o cara. Eu achei incrível, legal, cara. Sua voz é muito marcante. Teve uma vez num evento de tradução simultânea que eu tava... Na tradução simultânea, o contexto normal, você tem o palco, a plateia e lá no fundo ficam as cabines de tradução simultânea, né? Nome certo sendo interpretação simultânea, mas a gente pode até falar disso daqui a pouco. E uma vez veio uma pessoa no meio do evento, assim, no intervalo, me perguntar, você é o cara que faz a tradução do The Noite com o Danilo Gentili? Porque
voz parece. Eu falei, sou eu mesmo. Que legal, cara. Achei muito interessante. Nossa, bacana demais. Ó, uma dúvida sobre o programa, você fica no palco enquanto tá fazendo ou é tipo pós-produção? Não, cara, lá é o gravado ao vivo que a gente chama. Na verdade, o The Noite, e eu até preciso falar para dar os créditos, eu trabalho no The Noite numa parceria com uma outra intérprete que é a Luana Pires, que é a coordenadora, né? Ela trabalha com a coordenação de interpretação simultânea no The Noite, e ela tem até a página dela no Instagram, que é o We Love Translation, que tem muita coisa muito legal sobre os bastidores do The Noite, então para quem gosta, vai achar interessante ver. No meu Instagram eu posto algumas coisas, mas eu posto bem menos. Ela faz uns vídeos de bastidores bem legais. E como é que funciona lá o programa? É assim, a gente tem o palco em si e a plateia, e atrás do palco tem 2 cabines, que é interessante também porque é fora do nosso padrão da interpretação simultânea. Na interpretação simultânea padrão, a gente tem uma cabine com um intérprete sentado do lado do outro. Certo. Então você tem, eu estou na minha vez, eu traduzo uns 15, 20 minutos, aí eu passo para o meu colega, ele traduz uns 15, 20 minutos. No tempo que o outro colega está traduzindo, você tanto tem um respiro, porque a sua cabeça opera num nível menor, você não está ouvindo uma coisa, traduzindo e falando ao mesmo tempo, mas você também fica ligado para poder auxiliar o seu colega. Então, assim, se aparecer um número ou um termo difícil, você vê que o cara fez uma citação, você já fica ligado para poder contribuir com o trabalho do seu colega e, assim, a tradução como um todo fica melhor. Só que lá no The Noite a gente tem 2 cabines separadas porque elas funcionam ao mesmo tempo. Eles querem as 2 traduções nas 2 direções ao mesmo tempo. Então tem a cabine que faz a voz de Deus, e eu acho esse nome espetacular. A voz de Deus é que fica no ponto do... Então, e ela parece, quando você está no estúdio e alguém fala na voz de Deus, é aquela voz do diretor, sabe, que vem de todos os cantos. Desculpa, então o pessoal da plateia ouve essa voz, é a voz que o pessoal da plateia ouve. Legal. Exato, você perguntou se era gravado, então o programa ele é gravado, só que o que a gente faz lá é o que vai pro ar. Então, assim, às vezes acontece de ter uma edição no sentido de cortarem uma cena que não vai ser usada, mas não tem uma edição da tradução. A tradução simultânea que é feita no programa é o que vai pra televisão também. Cara, sensacional, muito legal. E você não tem contato visual direto com o convidado? Você vê ele pelo monitor? Na hora, durante a entrevista, sim, pelo monitor. Mas só pra terminar de contar. Aí a gente tem essas 2 cabines e lá, então, assim, uma cabine é a voz de Deus, que faz a tradução da língua estrangeira para o português, e a outra cabine faz a tradução do elenco para o inglês, para o convidado poder ouvir. Então, assim, tudo que o Diguinho falar, não só o Danilo, né? Mas a Ju, o Diguinho, a banda, vai passar para o inglês para o convidado acompanhar, e ele fica com um ponto, em geral, na orelha esquerda, porque na hora que eles viram para o Danilo, não dá para ver. E a voz de Deus, a cabine que faz a tradução para o português, vai traduzir tudo que vier do idioma estrangeiro, e aí, no caso, eu, em geral, faço o inglês lá. E em parceria com a Lu, né, a Luana Pires, que é uma colega muito querida. E durante o programa, então, durante a gravação, a gente fica separado, a gente fica ali no fundo fazendo a tradução simultânea com uma tela. A gente tem a tela dividida de uma forma interessante. Uma tela fica mostrando o rosto do convidado o tempo todo e a outra tela segue o que vai para a televisão. Para a gente é muito importante ver o rosto do convidado porque você consegue ter uma leitura da expressão facial, você lê a entonação da pessoa melhor, né? Você pergunta uma coisa, o cara faz... Você já vê em que tom que vai vir aquela resposta. Então a gente tem a visão do convidado o tempo todo. Mas a gente convive um pouco com ele, sim, tem um contato direto, sim, porque antes da gravação, a gente, entre aspas, passa a pauta com o convidado. O que é passar a pauta? Não é ler as perguntas todas, não é isso? Mas a gente vai nos bastidores com o roteirista e com... Às vezes o Danilo vai junto, às vezes o Danilo não vai, mas em geral a gente vai com o Sarubo, que é um dos roteiristas, passar a pauta, que é só falar com o convidado assim, nós pensamos em abordar tais assuntos durante a entrevista. Podemos? Não podemos? Porque às vezes pode ter uma questão que o cara não se sente confortável de conversar, ou alguma questão judicial, por exemplo, que ele não pode falar, né? E aí você evita uma situação constrangedora na própria entrevista. Então a gente faz essa passagem de pauta junto com os convidados. E você vai interpretar também essa conversa, esse diálogo entre eles. Exato. Legal. A gente vai lá e a gente já explica para eles como vai funcionar, porque alguns deles nunca fizeram uma entrevista com tradução simultânea, né? Então eles estranham um pouco, e é estranho, você vai estar ouvindo o convidado aqui, aliás, ouvindo o Danilo na sua frente, né? E ouvindo a tradução no seu ouvido, tem uma coordenação mental que você precisa fazer ali, que é meio complicado. Tipo a moça do sanduíche lá. Não, exatamente isso, para você não ter um tilt, né? E essa é a diferença do programa também. Alguém começou a falar português, a cabine que vai para o inglês começa a traduzir. Alguém começou a falar inglês, a cabine do português começa a traduzir. Numa cabine de tradução simultânea normal, você não vai ter duas traduções ao mesmo tempo. O intérprete, ele vai selecionar qual que ele vai traduzir.
decide, né, se vai ser uma pessoa ou outra, mas vai sair um só. Eu achei muito legal, uma vez o Danilo deu um feedback de que eu não sei, acho que foi uma pessoa que era cega, que tinha deficiência visual, deu feedback de que é muito legal não ter legenda, mas ter alguém falando para que eles consigam acompanhar. Eu achei bem bacana. Muito legal, muita gente não pensa nisso, né? Se você olhar o canal do YouTube, as traduções também ficam disponíveis pelo canal do YouTube, né? Então, dá pra ver lá, e algumas pessoas falam, puxa, põe com legenda e tal, mas o público, em geral, prefere o que eles chamam de dublado, né? E isso é até uma coisa que é legal de falar. O que é dublagem, o que é tradução e o que é interpretação. Você me permite já? Claro, que isso, você que manda. A dublagem é feita por um profissional que é formado em artes cênicas, então ele é ator, e ele vai pegar o texto que foi traduzido por um tradutor especializado em tradução para dublagem, e ele vai interpretar aquele texto, ou seja, ele vai atuar com a voz para se encaixar numa fala gravada, né? Então, de um filme, de uma série, o que quer que seja. Aí, se você for literal no nome das coisas, o tradutor é o profissional que trabalha com texto. Então, ele trabalha com a tradução escrita. E o intérprete, ele trabalha com a tradução oral. Então, se você for bem chatinho com a questão da nomenclatura, o tradutor trabalha com tradução, que é algo escrito, e o intérprete trabalha com interpretação simultânea, que é algo oral. Mas o que pegou o nome que as pessoas em geral usam é tradução simultânea, né? Então, a gente acaba falando também, mas os acadêmicos ficam meio horrorizados quando eles ouvem alguém falar. E você se importa hoje em dia ou pra você é tranquilo? Cara, eu prefiro um pouco, entre aspas, que me chamem de intérprete, só pela questão de que é de fato o que eu faço. Eu não trabalho com tradução escrita, né? Então eu não faço, eu faço alguma coisa de tradução escrita, mas não é o que me sustenta, não é o meu ganha-pão, né? Então eu tenho uma empresa que chama-se Língua Franca, a minha sócia se chama Marília Aranha, então nós temos a Língua Franca juntos, e ela comanda a frente de tradução escrita, e nós juntos ficamos na parte de interpretação simultânea. Então a nossa empresa trabalha com tradução escrita, e eu faço alguns trabalhos em geral. Às vezes você pega, alguém pede especificamente, puxa, se você não faria isso, eu queria que você fizesse. Você fala, né, claro, eu faço, mas eu não faço isso rotineiramente. E eu gosto mesmo, o meu tesão é a tradução simultânea, né? A interpretação. Cara, eu imagino que trabalhar no The Noite deve ser um ambiente... Eu sou muito fã, cara, assisto todos os programas. Eu acho o Danilo muito engraçado. Eu não concordo com ele em tudo, mas eu acho ele um cara genial. Eu acho ele muito legal. E eu queria te perguntar do ambiente, assim. Você parece um cara que frequenta ambientes diferentes, tipo, do mais refinado ao The Noite, que é bem, tipo... É bem entre amigos, assim. Como é que é o ambiente? O pessoal te trata bem? Você tem alguma dificuldade em traduzir o que o Danilo ou o que o Diguinho falam? Apesar que você faz o contrário, né? Cara, depende. Isso é uma boa pergunta que você faz. Em geral, nessa parceria que eu tenho com a Lu, quando a tradução vai acontecer, aliás, quando o convidado é uma voz masculina, eu faço a voz de Deus, ou seja, a tradução para o português. Mas quando o convidado em voz feminina, ela faz a voz de Deus e eu faço a tradução para o inglês. Então eu frequentemente estou na outra posição também, só que a sua voz não sai, você fica só de fato nos bastidores mesmo. Pô, muito Mas legal. O Danilo faz muita piadinha com Osasco, né? Com e aí, café, como se traduz isso? Então, aí você tem que adicionar, você faz adendos, né? Isso é uma das coisas que quando você faz um curso profissionalizante de interpretação simultânea, é uma das coisas que você aborda, essas explanações culturais que você precisa adicionar. Porque, por exemplo, se alguém fala do MASP para um gringo, e o gringo não faz ideia do que é o MASP, você precisa falar MASP e você adiciona o que é, rapidinho, para o cara entender do que você está falando. Então, em geral, se o Danilo fala de Osasco, a gente fala, é a cidade onde a gente está agora, e ele gosta de fazer piada como se fosse um lugar tal, sabe? Nossa, aí você dá uma acelerada assim para o cara entender o que está acontecendo, sabe? Cara, sensacional. E, Renato, eu adoro essa parte, cara, eu sou muito curioso a respeito disso. Me parece, olhando de fora, que vocês têm meio que dois cérebros, não é nem tipo, parece que se divide total, porque eu aqui em casa, eu tento às vezes traduzir uma coisa ou outra pra minha esposa e não dá, simplesmente eu não consigo, cara. A minha dúvida quando você começou a estudar, você já tinha uma predisposição, você já era um pouco bom em fazer isso ou você aprendeu tudo estudando? Não, cara, eu pra ser sincero, quando eu entrei eu fiz faculdade de letras, tradutor e intérprete na falecida Unibero, né? A Anhanguera comprou a Unibero, então ela não existe mais. Mas quando eu comecei a fazer tradução, eu tinha muita dificuldade, porque quando eu aprendi idiomas, para mim o idioma sempre foi, estou falando português, estou falando inglês, essas coisas não se conectam. Então, assim, eu tive muita dificuldade no começo, na faculdade,
para desenvolver a habilidade de tradução, porque são coisas diferentes. Você tem pessoas com um domínio sólido do idioma, que às vezes não conseguem traduzir tão bem, e pessoas com um domínio às vezes menos sólido, mas que são excelentes tradutores. Né? Então, as duas habilidades têm de ser tratadas e desenvolvidas quase que separadamente. E falando da faculdade de tradução, de interpretação, tem um pré-requisito para você fazê-la? Você precisa falar inglês fluente já antes de começar? Antigamente, isso assim, ainda nos anos 90, tinha um vestibular um pouco mais rigoroso, digamos assim. Mas isso acabou, eu acho que com essa democratização do acesso ao ensino superior, acabou diminuindo. Então, o que acontece é você entra na faculdade, mas você de fato se tornar intérprete é mais difícil, né? Uma diferença também entre a tradução escrita e a interpretação simultânea é a questão do tempo para pensar e você assim, raciocinar e pesquisar. Alguns tradutores escritos são excelentes profissionais, mas eles não entrariam numa cabine de tradução simultânea nem a pau, porque tem pavor da pressão. E eu, por outro lado, às vezes fico tão agoniado quando eu tenho um prazo para entregar uma tradução escrita que eu fico muito mais ansioso com aquele prazo looming. Entendi. Com a pressão da tradução simultânea. Existe algum evento pra quem é beginner ou tipo, não tem essa? Evento é evento. Porque imagino que fazer medicina, por exemplo. Cara, traduzir um evento de medicina é outro patamar, assim, né? Cara, é difícil. É muito... Assim, pra mim a tradução simultânea, ou a interpretação simultânea, na realidade, tem eventos difíceis, muito difíceis e aqueles quase impossíveis. Não tem fácil. Porque a tradução simultânea ela não chega a ser uma coisa fácil. Cada evento tem o seu viés e sua dificuldade diferente. Então, vamos pegar, por exemplo, assim, você falou de medicina. Eu fiz recentemente um evento sobre uma doença específica, não sei quanto que eu posso falar ou não, mas assim, palavras que eram corriqueiras ali na tradução eram, por exemplo, hepatoesplenomegalia. Eu não conheci em português. Então, glicocerebrosídeo, sabe, galacto, não sei o que lá. Então, assim, você tem, na medicina, palavras que às vezes só falar já é um exercício. Então, quando eu vou me preparar para um evento desse, por exemplo, eu fico lá, glicocerebrosidase, porque na hora que eu estiver na cabine, eu não posso enrolar a língua para falar glicocerebrosidase e o palestrante vai falar glicocerebrosidade como ele falaria à mesa, né? Vai ser porque coisa pra ele é bem natural. Nossa, então, assim, e você estuda então? Você exige um certo estudo antes da... Demais. Assim, tem eventos que você estuda, sei lá, 18 horas para traduzir 40 minutos, né? Então você vai assistir essa doença, por exemplo, fui ver palestras em português sobre a doença, palestras em inglês, estudar todos os efeitos, todas as medicações, porque qualquer coisa pode surgir no evento. A tradução simultânea, um dos grandes desafios dela é esse, você jamais sabe o que vai chegar em você, what's coming your way, né? Porque pode ser absolutamente qualquer coisa. Teve algo... Só para falar bizarro aqui, o direito de medicina, eu depois quero tentar retomar para comparar com o de noite, porque são desafios muito diferentes, mas ambos são muito desafiadores, para ser redundante mesmo. Eu uma vez estava num evento de diálise peritoneal, né? Então, assim, médico, e uma hora o cara começou a falar do Capitão Caverna, aí ele botou a foto do Capitão Caverna na projeção, e aí você fala, como fala isso? O que está acontecendo na minha vida, né? Caramba! Então, assim, para o intérprete, qualquer conhecimento pode ser absolutamente fundamental. Você justamente está no evento de medicina e o cara começa a falar do Capitão Caverna. Aí você fala, puxa vida. Então, né? Cara, seu nível de cultura tem que ser do mais simples e popular ao mais erudito, né? Olha que loucura. Exato. Você tem que saber, assim, quem que é o Joe Biden e quem que é, sei lá, o Jimmy Fallon, porque qualquer coisa, em qualquer contexto pode aparecer. Então, é bem desafiador. Voltando à questão do desafio, se você comparar um evento de medicina com o de noite, né? O de noite possivelmente tem menos desafios de vocabulário em si, mas você tem toda aquela pressão, por exemplo, de saber que o que eu traduzir naquele momento vai, passar em rede nacional e 2, ficar imortalizado no YouTube. Nossa, então se um dia você cometer um erro... E fora que você, em geral, está traduzindo pessoas famosas, que são o ídolo de alguém. Se você erra o nome de uma música, o nome de um filme, num contexto desse, as pessoas ficam ressentidas. Puxa, como é que o tradutor não sabe o nome
desse CD, cara, só que eu sou velho, né? Desse CD. Desse disquete. Não, mas é a mesma coisa da medicina, porque pro médico os termos dele são naturais e pro fã, qualquer coisa do artista é super natural. Se você não souber, é um erro grave do programa, né? Que loucura. Eu lembro uma vez que tinha trocado a equipe de interpretação, era uma outra equipe de interpretação que atendia um evento, e fomos, né, com a minha equipe atender, era um trabalho de uma outra colega coordenando, e eu era parte da equipe. E sopro do coração é murmur, em inglês. Né? Okay. E aí o intérprete anterior estava traduzindo como murmúrio. Você não pode, num evento de cardiologia, traduzir sopro errado, né? Então, assim, é o tipo de coisa que é a mesma coisa, e é a mesma coisa. Para aquele público, é muito básico. É muito importante você acertar aquele termo. É o mínimo, né? É o mínimo, entendeu? Então, assim, todas as áreas têm o seu desafio e não vou dizer que nenhuma é fácil. Algumas acabam sendo mais complicadas. A questão da medicina, por exemplo, acaba sendo muito difícil porque, às vezes, você absorver, né, apreender ali o que o orador está falando já é muito difícil porque é um raciocínio complexo sobre um assunto complexo. Ou jurídico, né? Eu acho o jurídico um dos mais assustadores, né? Porque o jurídico é uma língua dentro de outra, em qualquer língua. Só o próprio termo advogado tem várias versões, né? Tem várias palavras que atendem. Sim. Você tem que saber o que foi divulgado por quem, em qual circunstância, para saber o que é, né? Já aconteceu, Renato, de no programa você cometer algum equívoco ou você não entender o que o convidado disse? Um dos trabalhos mais difíceis lá do The Noite foi o com os ufólogos, que eram o Giorgio Tsoukalos e o Eric von Däniken. E tinha um ufólogo brasileiro também que o nome está me escapando agora. Mas esse evento foi bastante difícil, por quê? Porque eles falaram das coisas mais diversas, então assim, falando de tipo de pedra, tipo de metal, em lugares remotos de não sei aonde, e o Eric von Däniken, tanto o Eric von Däniken quanto o Giorgio Tsoukalos, a língua mãe deles é alemão. E o Eric von Däniken, ele acaba não usando as formas verbais, ele usa basicamente o present continuous, o tempo todo. Pra tudo, entendi. Ele fala assim, I am doing this last year. Uau, né? Really? Olha que estranho. Você começou a falar, e eu estou fazendo isso? Aliás, eu estava fazendo isso, ou eu fiz isso. Porque você não sabe pra onde que ele tá indo, que caminho que ele tá tomando. Aí você não sabe, peraí, ele tá falando uma coisa que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer? Nossa. Então, ele foi difícil, porque o sotaque dele era um pouco difícil, ele já tem mais idade, então já não articula muito bem os sons. Ele falava das coisas difíceis, não era um assunto simples, né? E ainda com essa questão da escolha gramatical interferindo. O brasileiro é Ademar José? Ademar José, o... Evard. Eu acho que é isso. Legal. Eu procurei aqui no YouTube. Cara, o pessoal com certeza depois desse episódio vai te procurar, vai procurar o The Noite pra ver você em ação. Tem alguma entrevista que você recomenda, que você fala, putz, tem que ser essa daqui? Cara, uma que eu gosto muito é a do Hanson, porque foi a primeira que eu fiz. Que legal. Então, ela ficou pra mim com um carinho especial, porque era um outro colega que fazia a tradução simultânea do The Noite, e ele acabou tendo que sair e ele me indicou para assumir o lugar dele. Então, a tradução do Hanson foi a primeira que eu fiz. E teve outras entrevistas que eu gostei muito de fazer. A do Nickelback, por exemplo. Porque muita gente zoa muito o Nickelback, mas eu sempre gostei. Então, eu fiquei muito feliz. E quando a gente foi passar a pauta com eles no camarim, ele me deu uma palheta. Então, eu fiquei muito contente. Eles foram muito simpáticos. E a maioria das pessoas, na verdade, é sempre simpática. Assim, tive poucas experiências de pessoas menos simpáticas. Você pode dizer nome? Ou prefere ir? Assim, na verdade, às vezes eu acho que eu nem vou falar, puxa, a pessoa é assim, todo mundo tem o direito de ter um dia ruim. Né? De repente você encontrou ela bem nesse dia ruim, né? Acontece. A Alicia Vikander, que fez a Tomb Raider, né, o Tomb Raider, né, novo, e que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante no Garota Dinamarquesa, ela, que é casada com Michael Fassbender, né, ela, quando a gente foi passar a pauta com ela não foi antipática, mas ela foi muito seca, né, mas eu traduzi ela no dia seguinte na Comic Con, e ela estava super simpática no palco. Então eu acho que assim, foi uma coisa de um dia, eu não gosto de julgar as pessoas por uma impressão, sabe, eu acho que todo mundo tem direito de ter um dia ruim. Então ela foi assim, a única que me deixou com essa impressão de, né, e o Noel Gallagher. Nossa, é um mala, né? Ele é meio mala, né? Cara, uma das últimas que eu assisti foi dos Irmãos à Obra. Eles eu são achei baratos, muito cara. divertida aquela entrevista, cara.
Nossa, Muito eu legal. fiz isso na Eliana também, você viu? Ah, não vi. Ah, que legal. Então você foi, como que eles chamam? A consecutiva, né? Lá foi consecutiva. E lá, então, você perguntou se eu ficava no palco. Na Eliana eu fiquei no palco. Nossa, e Então- você tem algum tipo de vergonha? Você é tímido pra essas coisas? Não, cara, não sou muito tímido, não. Eu sou... eu tenho mais vergonha de outras coisas do que de falar em público. Eu fui professor muitos anos, então você vai acostumando a falar em público. Lá, é claro, você tá com um microfone do lado da Eliana, que eu assistia quando era pequeno. Pois é. Eu falo com os irmãos da obra, você fica um pouco mais assim, mas você perguntou de desafio de tradução. Um grande desafio de tradução que eu tive com os irmãos da obra foi esse. Eu não lembro se foi o Jonathan ou o Drew, um deles entrou com um milho gigantesco no palco. A Eliana perguntou, e aí, o que você achou do quarto, né, da Narcisa, que você ia reformar? Aí ele falou assim, it's really corny. E mostrou E pra... o milho. E aí eu falei, desgraça. E aí, como Porque- você saiu dessa? então, se você pensar numa tradução literal, seria isso, é muito brega, né? Não tem senso de estilo nenhum. Mas ali eu tinha que fazer alguma coisa com o milho, porque ele tinha um milho na mão. Aí eu falei, olha, essa decoração é 1 milhão, no sentido de 1 milhão de reais. Nossa, saiu bem, cara. Boa. Eu achei que ficou uma bosta, pra ser sincero. Mas, Meu, mas- foi o que deu pra fazer com o... Ele com o deveria que tinha ter ali no momento. considerado que o idioma não é o mesmo, né? Não, então. E ele entrando com milho, eu poderia ter perguntado pra ele o que você vai fazer com isso, pra falar, larga isso, criatura. Antes da gente continuar com esse papo de intérprete, que é muito legal, eu queria saber como que você de fato aprendeu inglês. Porque pra chegar ao nível de intérprete, cara, tem que ser realmente muito, muito bom no idioma, né? Pede um estudo, cara. Minha história com inglês, ela começou com a minha mãe me fazendo ir fazer aula de inglês forçado, chorando. Não quero fazer aula de inglês, não. Mas vai fazer aula de inglês, que é importante. E logo eu adorei. Eu não queria por alguma resistência inicial, mas que eu me lembre, assim, passou 1 ou 2 semanas, eu já gostava muito de fazer. Eu comecei a estudar inglês, eu acho que com uns 8 ou 9 anos. Eu comecei a estudar inglês no CNA. Fui eu e meu irmão fazíamos CNA. E aí, quando eu tinha uns 15 para 16 anos, eu comecei a dar aula no CNA. Nossa, novinho. Novinho, cara. Mas assim, eu já era... O que aconteceu? Logo que eu peguei o gosto por idiomas, eu peguei de verdade. Então, assim, comecei a estudar inglês, eu comecei a estudar com muito gosto. E então, com mais ou menos 15, eu comecei a estudar alemão e espanhol também. No CNA, por eu ser professor, eu tinha uma bolsa que eu podia fazer, eu fazia espanhol pelo próprio CNA. E o alemão eu fazia naquele programa CEL, do Centro de Estudo de Línguas, sabe, que a Marta criou. Então, e aí com 16, mais ou menos, foi quando eu terminei o CNA e eu entrei na cultura inglesa. Eu comecei a fazer o MAC e o CPI na cultura inglesa, porque a cultura vai um pouco além, assim, em termos de inglês avançado mesmo. Eu E aí, percebo com 17, um pouco de eu sotaque entrei na cultura British em inglesa. você. Não sei se... Mas eu percebo, quando você fala, é mais puxado pro British do que pro American, né? Mais puxado pro British do que o American. Eu, na verdade, quando eu era professor da cultura e até eu virar intérprete, era bem British. Mas aí, quando eu virei intérprete, eu tentei fazer uma coisa meio atlântico, assim, sabe? Mid-Atlantic. Nem tão céu, nem terra. Porque numa das minhas primeiras experiências como intérprete, era uma tradução consecutiva, que é aquela que primeiro fala o orador e depois você traduz, não é simultâneo, não é ao mesmo tempo. E eu estava traduzindo para e de americanos. E uma hora a americana não me entendia por causa de um sotaque inglês demais. Posso até te lembrar exatamente a frase que foi. Que a frase era, você tem que agendar com o atendente. E eu falei, you need to schedule it with the clerk. Aí ela, you need what? I need to schedule it with the clerk. Ela, what with the client? Eu, não. Aí eu lembrei, the clerk. You need to schedule it with the clerk. E porque o inglês britânico usa o clerk, aquele atendente, com a mesma pronúncia do nome Clark, de Clark Kent, né? Nossa. E nisso ela não me entendia. E então eu nesse momento eu falei, eu preciso de alguma coisa mais neutra. Então deixei de falar schedule, por exemplo, passei a falar schedule. Legal. Não mais Clark, por exemplo, para falar clerk. Qualquer coisa que é inglesa demais, principalmente na unidade. Quando é uma coisa padronizada, por exemplo, o uso de a em vez de a, né? Então falar past em vez de past.
eu falo passo, né? Tanto que quando eu vou falar podcast, eu tenho que lembrar de falar podcast, porque se eu vou falar inglês, eu falo podcast. Uma dúvida rapidinho. Eu tava assistindo outro episódio outro dia, e eu vi que você converteu a unidade de medida muito rápido. Acho que o cara falou milha, e aí você converteu pra quilômetro muito rápido. Eu pensei, nossa, você treina antes? Como que funciona? Dá uma dica, porque até hoje eu não sei converter. Não faz, assim, eu fico orgulhosinho de conseguir fazer isso, mas assim, isso você consegue fazer até um certo nível, porque de fato é bastante difícil, mas o americano usa o sistema imperial de medidas, né, e nós usamos o sistema métrico. Então, para um brasileiro, é praticamente impenetrável. Ele não faz sentido eu falar para você que eu tenho 6 pés de altura e 150 libras de peso. Não então, faz. Eu sempre tento fazer uma aproximação. É claro que nunca vai ser uma conversão correta. Muitas vezes, dependendo do que eu estou traduzindo, eu falo o original e uma tradução aproximada. Então, o cara fala, isso aqui está a 1 milha de distância, mais ou menos 1,6 km, e eu faço um adendo. Até porque é muito rápido, né? Você não sabe o que o cara vai falar, ele fala muito rápido e você tem que converter, fazer a matemática, é muito, muito processo rolando, né? Eu trabalho muito com agricultura, né? Então, e quando você fala na aplicação de defensivos agrícolas, né? Você vai aplicar um pesticida, por exemplo, um americano vai falar, você vai aplicar isso when it's 2 inches tall, né? Eu não posso falar com 2 polegadas de tamanho para um brasileiro, eu vou falar quando tiver com 5 centímetros, porque 1 polegada é 2,4, 5 mais ou menos, então você dá aquela aproximada. Caramba. Mas dependendo da dificuldade do original, você não consegue. Se o cara estiver falando rápido demais, com um número demais, não dá. Então, eu sempre faço o meu melhor, e se for um número só na frase, eu provavelmente vou conseguir fazer se for dessas medidas que eu conheço melhor. Se o cara for falar em onças, talvez eu não consiga. O fato de você treinar seu cérebro para 2 idiomas faz você ficar com o cérebro rápido para outras coisas também, creio eu, né? Cara, eu gosto de pensar que sim, né? Até meio inglesada essa frase. I like to think that, né? Você fala outros idiomas? Eu trabalho também com tradução simultânea de alemão. É isso que eu ia perguntar. Que legal. Alemão eu não faço como o inglês, no sentido de que em inglês eu, entre muitas aspas, faço qualquer coisa, né? Então, qualquer coisa quer dizer sabendo o que vai ser, com um momento de estudar, podendo se preparar. Alguns assuntos eu faço mais, áreas que eu faço com bastante frequência são agricultura, essa área médica em geral, área de entretenimento, e faço muita coisa financeira e econômica e política, né? Então, essas coisas eu faço bastante, mas frequentemente aparece uma coisa de engenharia, construção, e você tem que estudar bastante, principalmente quando é uma área que você faz menos. E alemão eu faço com muito mais ressalvas, então, assim, vai ter o evento de alemão, você tem material para eu poder me preparar? Porque eu preciso me preparar. Em inglês, eu sempre vou me preparar, mas em alemão, eu preciso estar bem preparado para fazer o trabalho, porque eu até era meio que juntado com uma alemã, não sou há não muito tempo, mas eu falava alemão em casa, assim, frequentemente. Passava o final de semana falando alemão, falava com ela em alemão sempre, então, eu sinto a diferença agora, não falando mais frequentemente, não falando mais todo dia, que isso a gente sabe, né, Jader, que idioma é prática, então, você parou de praticar todo dia, você já sente a diferença. Você aprende palavras em inglês até hoje? Certamente. Não, estudando, hoje eu fiz um trabalho sobre investimentos, eram 2 especialistas em investimento americanos falando sobre investimentos, e eu aprendi várias estudando. Que legal! Então você aprendeu se preparando para o evento. Sim, a gente aprende muito. E, assim, você tem que, eu acho que quando você trabalha com idioma, principalmente, ser sempre curioso, se manter curioso, porque você vai aprender o tempo todo. Como intérprete, não tem como você não estar aprendendo o tempo todo. Quer ver? Legal, não foi nem... Às vezes você fala de coisa que você aprendeu, ou não necessariamente aprendeu, mas você não usaria. Por exemplo, uneconomic. Era uma palavra que eu conhecia, mas o orador de hoje, ele usava ela repetidas vezes. Eu assisti umas 2 entrevistas com ele ontem, me preparando para esse trabalho de hoje, e ele falou várias vezes na entrevista de ontem, e falou na de hoje. Você viu a importância da preparação. Nossa. Eu estava com uma tradução preparada. E uneconomic pode ser, por exemplo, pouco lucrativo, não lucrativo. Né? Então, ele falava that's not profitable. Ele falava that's an uneconomic model. E aí essa palavra eu vou tentar trazer para o meu vocabulário ativo. Né? Então ela já estava lá no meu vocabulário passivo, mas é uma que eu quero deixar mais você pode elaborar um pouco mais sobre esse lance? Isso aqui é uma dica de estudo mesmo, né? De como fixar vocabulários. Cara, essa é uma excelente pergunta. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Então sempre que eu vejo uma palavra nova, eu gosto de ver aquela palavra usada em várias frases. Então eu quero
tem uma coisa que é chamada corpus, né? Você pode falar que um conjunto de palavras é uma frase, um conjunto de frases é um parágrafo, um conjunto de parágrafo é um texto, né? E aí você chega num conjunto de textos sendo um corpus. Quando você tem alguns corpos de inglês, eu usava isso muito quando eu dava aula, que você pode escrever a palavra e ele não vai te dar o significado daquela palavra, mas ele vai coletar da internet notícias, por exemplo, que utilizaram aquela palavra. E aí isso é uma coisa que eu gosto de fazer, mas bons dicionários sempre trazem exemplos. Eu uso muito o Oxford, o dicionário online da Oxford e da Cambridge, e ele sempre tem exemplos. Então, sempre que eu vou, mesmo que eu esteja estudando para um evento, e eu estou fazendo o meu glossário, né, entre aspas, o dicionário de termos específicos daquele evento, eu sempre vou colocar também a palavra que eu vou usar e vários exemplos de uso dela. Para a hora que eu precisar usar aquela palavra, tá claro para mim como que eu uso aquela palavra. Tanto em português quanto em inglês, porque às vezes em português tem uma palavra de jargão médico, por exemplo, que você fala, puxa, como é que eu uso essa catéter? O pessoal fala o quê? Passar o catéter? Colocar o catéter? Qual é a palavra que se usa de fato, entendeu? Nossa, interessante. Então, sempre vale a pena você estudar. Então, eu acho que quando você vê uma palavra nova, o importante é você tentar enxergar essa palavra em vários usos, então em várias frases, e revisar. Então, assim, se você não revisa, meu amigo, tchau. Perde. Mesmo a gente que trabalha com o idioma o tempo todo, por exemplo, eu estudei um grupo de palavras, um vocabulário que eu usei para um evento na semana passada. Se eu não revisar esse vocabulário, ele pelo menos fica muito dormente. Então, se eu tiver que fazer esse evento de novo, ele vem mais rápido do que se eu não tivesse jamais estudado. Mas se você me pergunta, às vezes, faz 2 meses e eu nunca mais olhei, eu vou ficar, né, como é que fala, sei lá, vergalhão. Eu não faço ideia. Rebar. Então, essa é outra coisa. Quando você vira intérprete, você começa a aprender palavras que você fala, eu jamais falei essa palavra em português, eu vou falar amanhã sobre Exatamente. como produzir isso. A gente tem várias modalidades de interpretação, né? Então você tem a interpretação simultânea, que é o orador está falando, você está ouvindo e traduzindo ao mesmo tempo. Em geral, quando você tem essa modalidade, o intérprete está numa cabine e aí ele ouve o que o palestrante fala por um fone e ele tem um microfone que vai sair nos receptores dos ouvintes. Mas às vezes acontece de você ter um único ouvinte. Então você tem só um americano e eles não querem contratar, né, os organizadores do evento não querem e nem precisam contratar uma cabine e todo o equipamento para uma pessoa ouvir a tradução. Então eles colocam às vezes o intérprete do lado dessa pessoa. E nesse caso, estávamos eu e a minha sócia, né, a Marília, numa tradução e estávamos um de cada lado da gringa, né? Tinha só um ouvinte, e isso é outra coisa interessante. A tradução simultânea, ela é basicamente sempre feita em dupla, né? A gente só trabalha sozinho em condições muito, muito especiais, porque como é uma coisa que consome tanto a sua energia, o seu cérebro, você só consegue fazer por um período curto de tempo, até você precisar se recuperar e fazer de novo. Então, em geral, a gente trabalha em dupla e a gente se ajuda muito. E esse exemplo que eu vou contar agora é justamente da gente se ajudando. A gente estava traduzindo uma palestra, eu de um lado da ouvinte e ela do outro. Tinha acabado a vez dela, passou para mim e eu estava aqui sussurrando a tradução. A gente chama de tradução sussurrada, né? O pessoal chama de chuchotagem ou de whispered translation. Legal. Whispered interpreting, né? E aí eu estava lá traduzindo e aí o palestrante mudou de slide e aparece gigante lá, o Tico e o Teco. E eu naquele momento não sabia falar Tico e Teco. Nossa. E aí eu só vejo a mão da minha sócia abençoada aparecendo por trás da cadeira da palestrante com um Wikipedia aberto assim, Chip and Dale. Chip and Dale. E aí, Chip and Dale com a maior naturalidade, como se eu sempre tivesse sabido como é que falava. Então ela, ela mostrou por trás da moça pra você... Por trás da moça. A moça sentada, eu inclinado, traduzindo, de repente eu vejo o celular aparecer ali, aí eu falei, nossa, graças. Ela estava ligada, porque ele mudou a apresentação e não falou do Tico e Teco de cara. Ele mudou o slide e continuou falando outra coisa. E aí, nisso, ela já tinha sido eficiente ali, achado na internet e me mostrado como é que falava. Que legal. Nossa, então falando de cultura pop, o The Noite tem muito de cultura pop, né? O próprio Danilo tem muita referência de heróis antigos, essas coisas. Então... Sim. Existe algo da cultura que você não conhecia e você teve que estudar para você conseguir desenvolver a tradução? Muitos exemplos. O próprio caso dos Irmãos à Obra que a gente comentou. Eu trabalhei com eles, né, eu e a Lu trabalhamos com ele
com eles no The Noite e na Eliana, e eu não os conhecia, assim, conhecia de ver a chamada na televisão, mas eu nunca tinha assistido um programa, eu não sabia nem exatamente o que era o programa. Olha. Então, quando fechou o trabalho, eu fui lá assistir, e aí que eu descobri que eles eram a sensação que eles eram, porque eu não sou muito fã de reality show em geral, não assisto, não tem nada contra, mas assim, eu não é uma coisa que eu assista, e acontece muito. Os Irmãos à Obra é um exemplo aqui no caso, mas vários outros atores ou cantores que eu ou não conhecia ou conhecia muito superficialmente, você vai estudar por aquela questão. Se você errar o nome da música, se errar o nome da filha do cara, qualquer coisa, os fãs vão te xingar muito no Twitter, no YouTube e em vários outros. Teve alguém que você ficou muito nervoso de conhecer ou de interpretar, que você era muito fã do cara, assim? Cara, eu graças a Deus, eu sou uma pessoa muito grata na minha vida. Eu amo o que eu faço e eu faço, assim, um trabalho que eu me divirto, eu gosto demais. Eu não lembro de ter ninguém que eu fiquei, assim, meio paralisado, mas que eu fiquei muito feliz de ver foi o Schwarzenegger, cara. Nossa, eu tô com ele na cabeça, cara. Eu imagino o tamanho desse homem. Nossa, culturalmente ele é simpaticíssimo, assim, sabe? Entrou, assim, dando tchau, falou, assim, né, acenando pra todo mundo, sorrindo. Foi muito, muito simpático. Elogiou o pessoal do programa ali pela organização, foi muito legal. Então, eu acho que foi a pessoa, a gente fala em inglês starstruck, né, você ficar assim, em choque de ver uma pessoa famosa, né, então acho que foi quem eu fiquei mais impressionado de ver. Mas imagina que até o próprio Danilo deve ficar assim direto, né, cara? Imagina. Falando só uma coisa que os alunos às vezes não reparam, é que eles acham, quanto menor o level que a gente tem no inglês, eles acham que todo mundo tem o mesmo sotaque, ou que há aquela divisão entre sotaque britânico e americano. O Schwarzenegger é um caso de um sotaque diferente, né? O Schwarzenegger é um sotaque diferente porque ele é austríaco, né? E eu faço tradução, como eu comentei, de alemão também, e uma coisa interessante é assim, o alemão ele tem, além de sotaques, dialetos, ou seja, a pessoa usa palavras diferentes, uma gramática diferente, a língua vira quase um braço da língua. Então eu, por curiosidade, quando eu estava estudando para traduzir o Schwarzenegger, eu assisti umas entrevistas dele em alemão. Aí eu assisti uma em alemão austríaco e uma em alemão padrão. Ele falando alemão austríaco, muito difícil de entender, porque é de fato quase outra língua. Nossa. E ele falando alemão padrão, muito tranquilo. E o sotaque sempre vai transparecer na fala original. Então, ele tem o sotaque dele ali de alemão, e principalmente o ritmo da frase, mais do que a pronúncia das palavras isoladas, o ritmo das frases dele acaba sendo diferente. E você eliminar por completo o sotaque é um trabalho bastante difícil. Você tem que trabalhar com o som, né, que é o aspecto segmental, que a gente chama, que é o segmento, aqueles são separados, e o suprassegmento, né, que é a combinação de sons. Então, tanto uma sílaba, quanto uma palavra, quanto uma frase. E você tem que ir polindo isso com muito amor e carinho até ficar bem brilhante. Eu ia perguntar isso, inclusive, você trabalhou forte nisso quando você começou a aprender ou veio meio naturalmente? Porque sua pronúncia é muito clara. Né? Obrigado. Mas eu sempre dei muita importância para isso, porque eu sempre falo que, independentemente de quem você é, as pessoas vão gerar uma opinião sua quando elas te veem. Então, assim, você está num ônibus ou numa festa, a pessoa vai te ver e ela vai gerar uma opinião de você baseado em como você está vestido, na sua postura, na sua expressão, se você é simpático ou não. E isso, na fala, no idioma, na comunicação, se transpõe para a pronúncia. Então, a primeira opinião que vai ser gerada sobre você é da sua pronúncia, da sua voz, da sua fala. Então, se você tem uma pronúncia ruim, mesmo que o seu vocabulário seja imaculado, assim, perfeito, a sua gramática também é impecável, até a pessoa ouvir que o seu vocabulário é muito bom e que sua gramática é impecável, ela já gerou uma opinião de você baseado na sua pronúncia, porque a sua pronúncia, nas primeiras 3 sílabas, ela gerou aquela... Saber. Exatamente. Gera barreira, né? Gera barreira. Você tem... Quando eu fiz a minha graduação, o meu TCC foi sobre os efeitos sociopsicológicos do sotaque em língua estrangeira. Então eu fiquei estudando isso muito, porque sempre me interessou muito. Desde que eu comecei a estudar inglês, eu fui aprender os símbolos fonéticos, né? Sempre achei muito interessante. E o que acontece? É claro que não é fundamental que você tenha um sotaque parecido com o de um nativo para você ser entendido, de forma alguma. Você tem que chegar num certo limiar de clareza para você ser entendido, para você estar numa área que todo mundo reconheça aquela pronúncia como a pronúncia dessa palavra ou como a pronúncia daquela frase. Mas quanto mais próximo você fala de um nativo, mais aquele nativo te enxerga como um igual. Então, mais ele não vai te julgar
supondo que talvez você não tenha um inglês tão bom porque a sua pronúncia às vezes não é tão boa, e seu inglês pode ser excelente, só a pronúncia que às vezes falha. Loucura então isso, eu né? sempre fui muito, muito chato com pronúncia quando eu era professor, inclusive, e eu fui professor de inglês uns 7 anos no total, uns 2 anos no CNA e uns 5 na cultura inglesa. Eu sempre fui, assim, muito pentelho com pronúncia com os meus alunos. Qualquer um vai lembrar. Você sente falta de dar aula? Cara, eu gosto muito de dar aula. Eu ainda trabalho com iniciativas de educação, então, como você mencionou, né, tem o Pronunciation Matters, que é um curso que eu organizo. Agora, nesse momento, não estou organizando por motivos de mundo, né? Mas eu organizo o curso, assim, eu dou bastante palestra em congresso. Eu gosto muito de compartilhar o que eu sei, e eu trabalho muito com a área da educação na tradução e na interpretação simultânea. Então, eu tenho um curso que eu organizo com a minha sócia, né, um curso da língua franca, que é o nosso carro-chefe na interpretação, que é o EPIC, que ele é um curso para intérpretes já formados, já bem capacitados, que querem ir um passo além, se desenvolver um pouco mais, fazer uma educação continuada ali. Que então, legal, cara. A gente não tem nenhuma atividade de interpretação para iniciante, porque, e você chegou a perguntar disso, a interpretação simultânea, para mim, ela pede uma formação muito sólida para você ser um bom profissional. Então, não é uma coisa que você vai fazer um seminário aqui, um seminário ali, e você vai se tornar um profissional. Então, assim, é claro que depois que você fez um curso profissionalizante de 2 anos ou mais, você vai fazer vários seminários, vários cursos, e você vai adiante. Mas você fazer a formação em interpretação simultânea, para mim, ela tem que ser um curso profissionalizante, ou uma faculdade, ou um curso profissionalizante mesmo. Então, assim, por isso que a gente não faz nada, entre aspas, para iniciante. A gente faz para quem já cursa e quer se desenvolver mais, ou nessas coisas o curso de Pronunciation Matters, por exemplo, não é para intérprete. Ele serve para intérprete, serve para tradutor, serve para quem aprende inglês e já tem um nível de intermediário para mais, e quer melhorar a pronúncia e reduzir o sotaque. Então, esse sim. Mas outros dos nossos cursos são para intérpretes já treinados, capacitados mesmo. Renato, e sobre ser intérprete, o que você mais gosta em ser intérprete? Cara, eu gosto muito de tudo, para ser sincero, porque eu gosto muito de idiomas, então, para mim, o estudar para o evento já é um tesão. Assim, eu estar aprendendo vocabulário, seja técnico ou geral, eu gosto muito. E a gente sempre tem que estudar muito, como a gente já falou aqui hoje, porque a gente trabalha em todo tipo de contexto, né? Então, eu já traduzi reuniões, né? Ou já fiz interpretações dentro até da cabine de pedágio. Você está traduzindo ali como é que estão as condições de trabalho, a posição ergonômica da cabine. Eu já fiz interpretação na pista de pouso e decolagens do aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Então, assim, estava lá no aeroporto olhando a qualidade do asfalto da pista para ver se precisava fazer um asfalto de um tipo ou de outro, porque o asfalto sofre muito impacto, tem a questão da borracha, dos pneus e tudo mais. Já fiz reunião dentro de câmara fria, das pessoas estarem dentro da câmara fria falando, olha, tá vendo aqui que tem uma rachadura, isso aqui, não sei o que lá. Coisa de serial killer, né, cara? Então, assim, você já viajou a trabalho? Você viaja geralmente a trabalho? O pessoal te contrata para ir para tal país, fazer tal coisa. Viajo, cara, eu viajo bastante, graças a Deus, gosto muito de viajar, então já acompanhei. Recentemente eu fui para Nova York a trabalho, e foi uma situação interessante, porque eu cheguei em Nova York e o cliente ia chegar naquele dia, aliás, ia chegar no dia seguinte. Então eu cheguei em Nova York, o cliente me liga e falou, cara, caiu a viagem, a negociação não vai acontecer, porque eu cheguei lá e declarou-se a pandemia. Então eu fui para Nova York, fiquei 36 horas em Nova York e voltei para São Paulo. Mas assim, eles arcaram com todos os custos, então você só perdeu tempo, assim, perdeu entre aspas, né, porque Nova York... Exatamente, eu acabei, no fundo, assim, é meio bizarro, né, porque eu fui para lá para trabalhar, mas no fundo eu consegui passear no Central Park e fui assistir um musical da Broadway, então assim, eu aproveitei o tempo, eu já estava lá, né, mas foi uma experiência meio bizarra de viagem. Mas eu já fiz outras viagens, também gosto muito de viajar, seja por trabalho ou por lazer, para mim mesmo. E já fiz uns acompanhamentos aí que são bem legais. Quem foi a pessoa, cara, mais famosa que você já esteve do lado? Assim, você já falou do Schwarzenegger, que é o teto, né, cara? Mas tipo alguém que... Uma menina que eu acho espetacular de linda, que eu fiquei assim, meio bobo de ficar do lado dela, é a Sophie Turner, que faz a Fênix Negra, né, a Jean Grey nos novos filmes do X-Men, e que fez o Game of Thrones, né, a Sansa Stark. Então, quando eu fui traduzir ela nem é tão famosa assim, né, comparando com, sei lá, o Schwarzenegger, talvez, mas eu sei que quando eu fui traduzir para ela, eu fiquei meio abobado, e um colega meu desenhista fez um desenho dela, pediu para eu dar para ela, né.
E aí eu fiz a tradução, e a hora que ela estava para ir embora, e uma coisa que a gente sempre evita, né, lá é misturar o pessoal com o profissional. Então, quando eu entro lá para passar a pauta pelos convidados, é sempre muito profissional, você vai ser simpático e tal, mas mantém uma certa distância. Mas às vezes depois que acabou a gravação, eles estão esperando chegar o carro, alguma coisa, e dá para você bater um papo mais descontraído. E eu sei que aí eu cheguei lá e dei o desenho, eu falei, isso um colega meu fez para você, pediu para eu te dar, e eu perguntei, e aí, como é que foi a tradução? Ela, não, foi excelente, tá, não sei o quê. Aí ela, mas agora eu preciso ir. Ela veio e me deu um beijinho. Aí eu quase... Quase dei. Eu falando muito maravilhosa. E ela eu tenho 1,82. E ela, assim, do meu tamanho, ela tava de salto, ela tava maior que eu. E, nossa, é uma mulher linda e simpática. Esse dia tava ela, a Jessica Chastain, que também é outra querida, assim, muito, muito simpática, e o diretor da Fênix Negra. Cara, é sensacional. Agora eu tenho uma pergunta polêmica, cara. Você acha que a sua profissão e a minha profissão se tornarão irrelevantes logo, ou não há chance disso acontecer? Nossa, essa é polêmica mesmo, hein, cara? Acho difícil. Eu acho que, assim, em termos de aprendizado de idioma, então falando da sua primeiro, mais do que da minha, eu acho que é difícil que ela se torne irrelevante, porque eu acho que as pessoas sempre vão querer aprender um idioma para elas poderem elas mesmas fazer as coisas. Então, assim, puxa, eu quero viajar e eu conseguir conversar, não quero ter que usar um aplicativo. Ou você vai num bar, você vai conversar com uma menina ou com um cara, e aí você quer poder ter aquela conversa você não vai querer ficar conversando por meio de um telefone ou alguma coisa assim. Então, eu acho que essa questão de comunicação é uma. Outra questão que vai a favor de aprender idiomas é o acesso que ele te dá. Tem uma frase, inclusive, se eu não me engano, é do Goethe, que ele fala, quem não conhece línguas estrangeiras também não sabe nada da sua própria. Nossa, forte. É forte essa frase. Forte. Mas assim, quanto mais você aprende uma língua estrangeira, mais você aprende coisas sobre a sua própria língua, você enxerga alguma coisa na sua língua, você fala, nossa, eu nunca tinha reparado nisso, né? Então, e tem uma outra teoria polêmica, que é a teoria de Sapir-Whorf, que é aquela teoria de você ver o mundo de outra forma se você fala um outro idioma. E eu, embora não no nível, assim, tem aquele filme A Chegada, que é meio que baseado nisso, né? Baseado nessa teoria, a jogada do filme. Não vou falar mais nada porque é spoiler. Mas assistam. A Chegada? Eu não conheço. Legal. É muito bom. Assim, assiste, depois você me conta. Mas, e tem essa questão de você aprender uma língua e enxergar o mundo de outra forma. Então, assim, em alemão, por exemplo, tem uma palavra que é Kummerspeck, que é Kuma é sofrimento, tipo sorrow, e Speck é bacon. Né? Tipo, então, Kummerspeck é a gordurinha que você ganha por ter ficado muito triste e comido muito. Mentira, então, que existe isso. Olha que loucura. Em inglês tem o comfort eating, né? Então, assim, o comfort eating que você vai comer muito porque terminou o namoro e tá chateado ou alguma coisa, então você tem o comfort eating. E aí, o resultado do comfort eating em inglês vai ser o Kummerspeck em alemão, e eu acho isso maravilhoso. Você vai aprendendo novos idiomas, você vai aprendendo... isso até é uma coisa que eu queria falar, aprendendo ditados e tal. Eu tô com um projeto com uma colega, também é intérprete de português, alemão e inglês, e ela é alemã, no caso, mora na Alemanha, e a gente tá com um provérbio que chama Proverbiolução, de provérbio e revolução, legal. Uma brincadeira. E aí eu tô postando no meu Instagram também, assim, a gente vai postar umas 2 vezes por mês, 3 provérbios ou expressões equivalentes em português, inglês e alemão. Nossa, primeiro que a gente fácil encontrar? A gente tá postando no LinkedIn, que a gente usa pouco no Brasil, mas na Alemanha tem uma relevância legal, e postando no meu Instagram. O meu Instagram é o Renato _R Geraldes, né? R Geraldes, legal, no Instagram, beleza. Renato _R Geraldes. Tem o Renato no começo, então deixa eu anotar certinho. Renato _R Geraldes. Isso, Geraldes que nem Geraldo, só que um ES no final, Geraldes. Legal. E eu tô postando no meu Insta e a gente tá postando também no Instagram. E é mais uma questão de você parar e reparar como o mundo é visto de formas diferentes. Então, se você pegar esse que a gente postou primeiro, é não colocar a carroça na frente dos bois, ou não colocar o carro na frente dos bois ou dos burros, que é o que a gente fala em português. Certo. Aí em inglês é you put the cart before the horse, né? Então, ou também é o carro, mas é outro bicho. Isso, é verdade. E em alemão é você não colocar a rédea no cavalo por detrás. Você tem que estar na frente do cavalo para botar a rédea, né? Então é das Pferd von hinten aufzäumen, né? Você botar a rédea no cavalo por detrás. E eu acho esse tipo de coisa muito gostosa. Então eu acho que quando você aprende novas, ele abre novas possibilidades. Então, para mim, pessoalmente, ler ou ouvir alguma coisa, ouvir uma palestra, ouvir um filme, ler um livro, ler um poema numa língua estrangeira, me é muito prazeroso. Eu trabalho com português, inglês e alemão. Eu estudei espanhol por alguns anos
e até acontece às vezes em evento de ter uma emergência, assim, eu falar, puxa, não sabia que o palestrante ia falar espanhol, você pode fazer a tradução do espanhol para o inglês? Aí você fala, olha, não sou intérprete de espanhol, o espanhol não está na minha língua de combinação, mas como uma cortesia para o seu palestrante, para os ouvintes não ficarem completamente perdidos, a gente faz uma simpatia aqui, né? Uma cortesia. Mas eu estudei espanhol há muitos anos e gosto bastante também. E aí eu me aventurei com outras línguas. Desculpa. Você acha que tem acontecido Por exemplo, esses dias eu tava assistindo um vídeo de um cara no YouTube, e aí ele falou, do Caio Moura, ele falou assim, antes de terminar esse vídeo eu quero dar meus 2 centavos. E aí eu entendi perfeitamente, porque no inglês tem a exata expressão. E eu tenho reparado que tem acontecido esse fenômeno do pessoal traduzir coisas do inglês que tem virado corriqueiras no português. Um exemplo fácil que eu consigo encontrar aqui é o fazer dinheiro. Antigamente eu acho medonho, cara, isso aí não. Eu também acho muito esquisito. Eu acho esquisito, não soa bem. Em inglês é assim, mas em português não soa legal, né? Não. Uma coisa que me dá muita aflição, e eu sei que eu vou ter que ceder, eu não sou um paladino da língua, né? A língua é viva e isso não tem como você evitar. Mas que eu, pessoalmente, acho muito esquisito eu aplicar. Assim, eu vou aplicar para um trabalho. Para mim, você se aplica quando você vai estudar, e você aplica uma prova em alguém, ou você aplica uma pomada, né? Agora, eu não aplico. Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi isso, eu tava falando com... eu namorava uma menina, tava falando com o meu cunhado. E aí ele virou para mim e falou assim, eu apliquei para Gol. Aí eu falei, como assim apliquei para Gol? Eu apliquei para Gol. Aí, como aplicou? Aplicou uma prova? Ele, não, apliquei para Gol. Essa frase não faz o menor sentido, o que você está falando? Eu apliquei para trabalhar lá. Eu falei, você se candidatou a uma vaga. Aí, tem a palavra perfeita, para que o pessoal muda? Então, mas eu juro para você, assim, isso faz anos, sei lá, uns 7 anos, mas eu lembro, assim, que eu não entendi, porque, assim, para mim não fez o menor sentido, eu apliquei para Gol. Para mim essa frase não faz o menor sentido. E aí as pessoas começaram a usar agora, aplicar para Viz, né? E eu acho que isso é uma batalha, por exemplo, não é nem batalha, mas, assim, é uma coisa que já pegou, embora eu ache muito, muito estranho. Virou popular. Também tem o fazer erros, né? Hoje em dia é muito comum ouvir fazer erros. Eu também não falo fazer erro nem a Val. Pra mim, quem fala fazer erro está fazendo um erro. Então, assim, comédia, eu acho muito esquisito. E um que eu também não gostava e pegou é o no final do dia, né? Que at the end of the day. Sim, é bastante usado hoje em dia. No final das contas, né? No final das contas, tal coisa. Agora, no final do dia também já faz anos que... Mas qual que é a sua opinião? Você acha que é uma tradução literal que as pessoas, tipo, que falam, começam a usar naturalmente e eventualmente isso vai... Eventualmente é uma palavra estranha, né? Porque eventualmente tem uns usos diferentes, né? Porque tem eventualmente de acontece às vezes e o de que vai acontecer algum dia, né? É muito doido, eu não sei mais o que é o que. Em português, eventualmente é só o às vezes. Então... E pra mim não é o significado de eventually. Eu falo assim, eu acho que se eu falar, por exemplo, meus pais são de uma outra geração, e eu acho que muitas pessoas de uma outra geração, se você falar eventualmente, todo mundo vai entender ocasionalmente ou possivelmente, né? Isso pode eventualmente dar certo. Assim, talvez dê certo, talvez não dê certo. Não, it will eventually work out. Que louco, então, porque hoje em dia eu já não sei o que é de origem de fora, o que veio daqui. É muito louco isso, né? Tá tudo... Eu tenho a impressão que eventualmente, por exemplo, é uma coisa meio de bolha. Então eu acho que assim, um grupo de pessoas que se expõem muito ao inglês, mas eu acho uma coisa meio classe média, talvez classe média alta. Isso, eu pensei a mesma coisa. Eu não acho que isso é uma coisa difundida. Eu acho que eventualmente, e pra mim, inclusive, eu jamais falaria isso vai acontecer eventualmente. Eu acho... Pra mim não faz sentido. Nossa! É muito doido isso, cara. Mas ao mesmo tempo, é o que eu falei, a língua é viva, né? Então, se isso começa a ser utilizado, aí tudo bem. Vai virar oficial um dia, né? Um dia vai se oficializar. Uma coisa que eu lembro que pra mim nunca foi estranho, e as pessoas achavam estranho, era corporativo. Quando eu entrei no mercado de trabalho, quando eu virei adulto, corporativo já era uma palavra. Mas existem tradutores mais velhos que acham que é empresarial. Corporativo é um anglicismo horrível. E eu jamais pensaria isso, porque eu sou de uma geração que viveu corporativo. Palavra. Assim, fique livre pra mim é outra. Fique livre pra mim é feel free. É uma tradução estranha de feel free. Nossa, pra mim fique à vontade. Eu nunca ouvi fique livre. Eu já vi até colega intérprete falar assim, não, traduzindo, né? Fique livre pra fazer os seus comentários. E eu acho isso muito esquisito. Nossa, demora. Não se iniba, né? Sei lá, mas fique livre não. Nossa, que legal. Amigos mais novos, por exemplo, que falam,
assim, posta uma coisa no Instagram e fala, fique livre para comentar. E eu falo, bom, tô ficando velhinho já, claramente. E eu gosto muito de expressão idiomática, a página do Pra Inglês Ver, ano passado a gente postou 365 expressões idiomáticas. E eu queria saber de você, que tem acesso ao inglês da vida real o tempo todo, qual que é a recorrência? Se usa bastante expressão idiomática para transmitir ideias? Demais. E, inclusive, essa é uma questão, a gente falou de medidas, né, de a gente converter medidas. Uma coisa que acontece muito, e você às vezes consegue converter ou às vezes tem que adaptar de outra forma, é a expressão idiomática. Então, você tem muitas expressões idiomáticas do beisebol, do futebol americano, principalmente quando é um americano, às vezes alguma coisa do cricket, e você tem que ter uma noção daquele jogo para entender o que a pessoa quer dizer com aquela expressão. Senão, você pode... o pessoal fala muito em namoro, né? Em filme de adolescente, assim, first base, second base, third base. Para explicar isso, requer conhecimento. Tem muita coisa, assim, de expressão idiomática e é relevantíssimo. Você tem o tempo todo, porque é natural para as pessoas. É como as pessoas falam. E não é informal, né? Foi na trave. E não é sempre informal. Pode ser que em reunião de negócios o pessoal use e tal, né? Sem dúvida alguma. Não assim, essas expressões idiomáticas, elas são parte da fala. E então, a pessoa pode evitar uma gíria, né? Mas uma expressão idiomática é difícil ela evitar. Claro que tem expressões idiomáticas que têm palavras mais chulas, talvez, sim, mas uma expressão idiomática falando de futebol americano, por exemplo, ou de beisebol, não tem por que se evitar. A pessoa não usar numa situação mal também. Renato, cara, a última pergunta pra gente terminar é a pergunta que eu sempre faço aos meus convidados e nunca há uma resposta só. Cada um tem a sua própria resposta. Se hoje você fosse aprender inglês do zero, o que você faria? E aí eu queria 2 respostas suas, se você puder. Uma resposta de tendo recursos financeiros e não tendo tanto recursos financeiros assim. Uma excelente colocação, cara, esse adendo. Bom, eu acho que assim, com a internet, eu acho que quase todo mundo tem algum acesso à internet, porque você tendo um telefone celular, você já tem acesso ao Facebook, por exemplo, ou ao Instagram, e se a pessoa tem acesso ao Instagram, já tem acesso à página do inglês, do Pra Inglês Ver, já tem um acesso a uma fonte confiável de ensino de inglês. Então, eu acho que o que fazer, né? Temos muitos aplicativos de línguas, né? Por exemplo, o Duolingo. Então, se você não tem recurso para fazer aula com uma escola ou com um professor, eu acho que você pode recorrer a esse tipo de aplicativo. E mesmo se você tiver o recurso, você pode usar o aplicativo como algo complementar, né? Eu sempre fui muito da opinião que a aula particular é muito boa, porque você consegue moldar exatamente a sua expectativa, a sua necessidade. Claro que a aula presencial tem várias outras coisas. É muito mais fácil você se manter motivado numa turma, porque você conhece gente, você ri junto, várias coisas. Então, a aula presencial tem muita coisa muito boa também. Eu não quero dizer que a aula presencial não é boa, mas a aula particular eu acho que é um jeito muito bom de se estudar. Acaba, em geral, sendo mais caro que uma aula em grupo, né? Mas eu acho que a gente pode, então, usar da internet em várias formas. Então, você pode pegar a letra de música e ouvir aquela música lendo a letra. Tem um site que chama, se não me engano, lyricstraining.com, né? lyricstraining.com, que é excelente, e tem não só para inglês, mas vários idiomas eles têm. Claro, inglês é o que tem mais música, mas aí você pode ouvir a música, colocar no nível fácil, e aí some uma palavra a cada não sei quantas linhas. Se você põe no difícil, some várias. Se você põe no impossível, você tem que digitar a letra inteira. Loucura. Eu já recomendei aqui, esse site é maravilhoso, é meio que um karaokê de listening, você tem que ouvir e digitar. Exatamente. E se você trabalha com mais coisas do seu corpo, você guarda melhor. Você não está só ouvindo e lendo, você está escrevendo aquela palavra também. Então, eu acho que isso ajuda. Para aprender o idioma, eu acho que exposição é fundamental. Então, se você vai começar de fato do zero e você tem condição, eu acho que um curso é excelente para você aprender de forma estruturada, com alguém que pode te explicar as suas dúvidas sem você fazer suposições erradas. Porque se você está estudando sozinho, você vê uma coisa e fala, isso é isso. Você fala, eventually é eventualmente. Olha como é parecido. Só que não é. E aí, isso pode acontecer com falso cognado,
Renato, né? E você tem um professor que te ajuda. E eu acho que se expor o máximo possível com música, com série. Se você já tem algum nível de inglês, você pode pegar séries que você já assistiu ou filmes que você já assistiu e assistir de novo com legenda em inglês. Filme em inglês com legenda em inglês, para você estar familiarizado com o contexto, você vai entender mais coisa. Então eu acho que são estratégias boas. Boa, cara, sensacional. Então sua recomendação 1 foi procure um professor particular se você tem recursos, porque vai ser tipo tailor-made, vai ser feito pra você. Eu sempre falo isso, eu sei o nome dos meus alunos, o nome do cachorro deles, o nome dos esposos, e porque a gente cria uma relação, né, com o aluno. Então, eu diria também que é a melhor forma. Depois você pode fazer um curso em grupo que sai mais em conta, mas também é muito bom, tem suas vantagens, né? Você também aprende com outras pessoas, né? Às vezes o seu colega do lado faz uma pergunta que você não tinha pensado em fazer, mas que você vê que é uma dúvida que você na verdade tinha e não reparou. Que legal. Ou você, às vezes, a atividade em grupo, às vezes faz uma coisa com música, o pessoal canta junto, sei lá, às vezes as pessoas aprendem de formas diferentes, né? Então, legal. às vezes você se expõe a outras formas de aprendizado, então eu também acho que... Eu já cortei você tentando resumir o que eu falei, você vê que eu falo Não, perfeito, você complementou perfeitamente. Não, e é isso, e a forma gratuita sem recurso é usar aplicativos. Tem tanta coisa gratuita hoje em dia. Eu acho que a internet é geral, a grande maioria tem acesso, mesmo que a pessoa não tenha um celular, tem algum centro gratuito que oferece, então eu acho que todo mundo tem. Então, partindo da internet hoje em dia é muito mais fácil, né? Com certeza, e você consegue seguir, como a gente falou, uma página como a sua, né, o Pra Inglês Ver, ou o podcast que você está fazendo, você pegar o Tecla SAP com o Ulisses, tem vários outros canais de inglês que tem acho que é Teacher Jack, tem um outro menino que Jack. também... Ask Jack, e tem vários canais de inglês que dá para você seguir, dá para você achar na internet, se você procurar assim, exercício Simple Present, você vai achar um exercício já com as respostas, então se você tiver um pouquinho de direcionamento ali, você consegue fazer muita coisa na internet, então eu acho que é isso, assim, buscar canais de dicas. Eu aprendo muito com humor, então assim, eu gosto muito de coisa que tenha humor, pode ser aquele humor mais tonto, bem piada de pai, assim, aquele dad jokes, né? Mas trocadilhos eu acho que ajudam muito a memorizar, então eu sempre fazia muita piada ruim quando eu era professor, meus alunos, aquele cringe, aí falavam, não, sério? Don't go there. Mas o pessoal lembra anos depois. Eu vou tentar usar essa estratégia daqui pra frente. Renato, vamos fazer um resumo rápido aqui, então. É o seguinte, como que o pessoal te encontra? No Instagram, Renato_R de rato, _Geraldes, que é tipo Geraldo com ES no final. A entrevista que você recomendou, eu esqueci qual que foi, eu não anotei aqui. Qual que você recomendaria? Eu falei que foi a primeira que eu fiz, que eu gostei muito. Do Hanson. Do Hanson. Legal. E é isso. Eu descobri o Renato no vídeo do Ulisses do Tecla SAP, então se vocês tiverem curiosidade, no site aqui vai estar linkado. Ou procurem Tecla SAP Renato que vocês já vão encontrar. Isso. Beleza, Renato. Renato. Pra quem se interessar bastante pelo The Noite, tem o canal do We Love Translation, que a Luana Pires, que é a minha colega lá no The Noite, né, que faz a coordenação de idiomas lá do The Noite, sempre posta muita coisa muito bacana lá do The Noite. Sensacional. Renato, cara, de novo, obrigado. Você despendeu grande parte do seu tempo aqui conosco. Agradeço demais. Obrigadão, cara. Foi um prazer, cara. Gostei mesmo. A gente tá aí à disposição. Sempre que puder trocar uma ideia, ou quiser, é só avisar. Opa, é nóis. Obrigado, Renato. Um grande abraço. Falou, já. Um abraço. Valeu. Galera, vocês viram que especial esse papo, que bacana, muito insight, muita coisa valiosa que a gente conseguiu tirar daí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não deixe de seguir o Renato. E também a gente combinou uma coisa que é a seguinte: se você tem alguma dúvida pro Renato, vai lá no Instagram, no direct e me manda a dúvida. Pergunta tal coisa pro Renato, porque a gente vai fazer uma live especial pra responder essas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, cara, pode ser da vida do Renato, pode ser da profissão de intérprete, pergunta que a gente vai fazer uma live respondendo. O Renato foi muito gentil e ele topou entrar nessa aventura comigo aí. Renato, novamente, muito obrigado pela participação. Galera, não deixem de seguir tudo que a gente mencionou, o Instagram do Renato. Vai no YouTube assistir alguma entrevista que ele interpretou no The Noite, vai ser bem bacana, vai ser bem legal e foi uma participação incrível. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ouvir esse episódio, eu vejo vocês num próximo. Thank you guys and bye bye.